Aí eu vou começar aqui dando sequência naquela parte que nós paramos lá na diabetes, tá? Isso aqui é uma questão de prova. Aí eu estava falando dos carboidratos, né, do índice glicêmico. Isso aqui é bem dizer a questão da prova. Aí só para fazer uma revisão bem rápida mesmo, a gente lembra que o ponto de corte aqui é 100 miligramas por decilitro. Quem tiver com dúvida, volta nessa aula depois, lê ela detalhadamente. Quem tiver com dúvidas, pergunta a outros amigos aí também para ajudar. E ou pode me perguntar também quem tiver com dúvida, tá? Me chama no privado depois e fala, Rony, eu não entendi aquela questão da glicemia. Mas só para a gente relembrar, o ponto de corte é a glicemia capilar menor do que 100 para quem é diabético do tipo 1, ou seja, que toma insulina, ou do tipo 2, que toma insulina, ou algum secretagogo de insulina. Isso tudo que a gente já falou em aula passada. Se a pessoa é diabético, que toma insulina ou algum secretagogo, se antes de começar o exercício a glicose, a glicemia capilar, se medir lá no dedo dele, tiver menor do que 100, essa pessoa não pode fazer exercício físico. E se tiver maior do que 300, ela também não pode fazer exercício físico, tá? Aí, eu peguei e entrei nessa pergunta aqui, ó. Lembrando, pessoal, não é só exercício físico não, viu? É atividade física. Ou seja, aqui, ó, atividade física. Qualquer atividade física que a pessoa for fazer das atividades da vida dela aí, a gente, que ela for diabética e tomar insulina, a gente tem que controlar isso aqui antes de fazer a prática segura, tá? Então, eu coloquei a questão aqui, ó, indivíduo com diabetes tipo mellitus, né, de mel aqui, de açúcar, tipo 1, utiliza insulina de ação rápida, Lispro, a gente já falou isso aqui na aula passada, direcionado pelo médico endocrinologista a iniciar um programa de atividade física para auxiliar na regulação da glicemia capilar e no controle de neuropatias periféricas. Profissional de educação física conhecendo sobre as respostas hormonais durante a atividade física, atividades da vida diária, atividades para ressíntese de ATP através das vias predominantemente aeróbias ou anaeróbias, e seus benefícios, iniciou um processo de treinamento através de exercícios predominantemente da via aeróbia, né, lá para ressíntese de ATP, com os devidos cuidados com as lesões periféricas e glicemia capilar. Assinale a glicemia identificada antes de iniciar a atividade física, que não é recomendada para o início da atividade física. Podem ser várias respostas. Quais são aqui ou qual é para mim, pessoal? Resposta. Letra A. A. Letra A. Tem outra? Letra D, que passou de 300. Isso. Então, letra A e letra D. Agora, quem tiver com a glicemia maior do que 100, pode fazer atividade física? Pode. Não. Pode. Pode e deve. Maior pode. Pode e deve. Quem tiver maior do que 140, pode? Pode. Deve. Pode e deve. Tá aqui, ó. Depois, pode olhar esse organograma aqui, ó. Menor do que 100 não pode, maior do que 300 não pode. Então, entre 100 e 300, né? Ou seja, aqui, ó, entre menor ou igual a 100, então tem que ser 101 para cima até 299. Tudo deve fazer atividade física para a glicemia capilar reduzir, mesmo com insulina, tá? Agora, se tiver com valores menores do que 100 e maiores do que 300, não fazer, porque senão essa pessoa pode entrar em convulsão ou ter outras consequências, desmaiar e prejuízos para fazer a prática da atividade física, tá? Lembrando que eu estou reforçando bem a prática de atividade física, porque se uma pessoa chegar perto de você e você medir a glicemia dela, ela for diabética, tomar insulina, né? E você vê que a glicemia está menor do que 90, você não pode mandar essa pessoa embora, não. Porque se ela for embora para casa, ela vai estar fazendo atividade física e ela pode cair durante a ida para casa. Então, você tem que ajudar ela a aumentar a glicemia. Aí tem alguns procedimentos aqui, ó. Dá glicose para essa pessoa aqui, né? Para ela aumentar a glicose dela acima de 100. E menor do que 300. Tá? Vamos vida que anda aqui, gente. Depois vocês podem me perguntar
lá para... Eu não vou ficar entrando muito no detalhe, não, tá? Isso aqui, ó, são várias questões sobre medidas. Depois a gente pode também... Vocês podem me cobrar no futuro aí para a gente fazer uma aula prática sobre isso aqui. Naquele dia, a Kátia, né? A minha esposa, que também é professora de educação física, ela estava ajudando todo nessa medida da glicemia. Tem alguns procedimentos que as pessoas fazem, aí a gente tem até foto aqui demonstrando que não é correto o jeito que as pessoas estão fazendo, tá? Tem risco de contaminação. Então, tem várias questões que nós, profissionais de educação física, precisamos entender, sim, sobre medida de glicemia capilar, tá? Mas isso aí tem que ser uma aula prática depois para a gente poder detalhar isso aí melhor, tá? Aqui, eu estou falando sobre glicose mesmo, né? Sobre carboidrato. Aí, eu entro sobre as recomendações do carboidrato. Lembrando, na aula passada eu falei que vai ter uma questão na prova sobre essas questões de recomendações aí, só que são as recomendações médias, ou seja, a gente faz média somando esses dois valores e dividindo por 2, né? Que a gente acha a média da recomendação aí de carboidrato, de proteínas e de gorduras, tá? O carboidrato é armazenado na forma de glicogênio muscular. Aí, isso aqui eu já passei para vocês, como é que a gente acha a caloria dos alimentos. Tem um vídeo que eu postei lá sobre caloria dos alimentos. E aí dá até aproximadamente 4 quilocalorias. Esse valor é muito importante para a gente fazer cálculos, tá? Professor, pode falar. Esse vídeo está no site, só para eu saber. Esse vídeo da questão da calorimetria? Isso. Pessoal, eu acho que eu tirei ele lá para vocês, porque antes eu tinha até pedido para vocês assistirem, mas depois eu falei assim, não vai ser importante o pessoal, não. Agora, se vocês acharem que é legal, curiosidade, eu volto o vídeo lá de novo, tá? Porque eu acho que, assim, pelo menos saber a quantidade para depois não ficar muito perdido lá na frente. Assim, eu sei. Sim, mas aqui, ó, toda a aula minha, você vai ver que tá aqui, ó, eu já escrevo já, tá? Já deixo escrito aqui, ó lá, 1 grama é igual a 4 quilocalorias, entendeu? É bom vocês fazerem uma tabelinha depois, e depois ainda eu vou ficar conversando isso aí com vocês de novo. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Uma molécula retém muita água, né? Molécula de carboidrato retém 3 moléculas de água. Muitas vezes, quando a gente entra ali no consumo aumentado de carboidrato, aí a gente fala que a pessoa está inchada, né? Aí a gente chama a hipertrofia ali da parte mais líquida mesmo do músculo, né? Que ela é sarcoplasmática, não é da fibra muscular que aconteceu a hipertrofia, e sim da parte do citoplasma da célula muscular, né, que é o sarcoplasma, tá? Mas são estratégias também para a gente aumentar o tamanho da pessoa quando ela vai fazer alguma competição, né? Bodybuilding usa disso. Pessoal, isso aqui é muito importante, ó. Toda vez que chega nessa lâmina aqui, eu falo de todos os macronutrientes delas, tá? Toda vez que você comer carboidrato em excesso, o que ele vai virar? Gordura. Tecido adiposo, tá? Então, e esse aqui é o bicho mesmo. Comeu carboidrato em excesso, ou seja, já repôs o estoque do músculo, né? Glicogênio muscular e glicogênio hepático, repôs o estoque ali, aí está comendo mais carboidrato, o corpo vai armazenar em forma de gordura. Então, excesso de carboidrato é armazenado em forma de gordura. Tem uma questão sobre isso na prova, então prestem bastante atenção, tá? Aqui tem a recomendação de carboidrato, ó, todos os cálculos, olha lá. E aí, ó, a importância da gente saber que 1 grama de carboidrato é igual a 4 quilocalorias, porque eu pego e faço a inversão por base na dieta que eu faço, eu sei qual vai ser a recomendação de carboidrato, olha lá. Aí eu pego em cima de uma pessoa com qualquer peso, eu multiplico e sei quanto que eu vou precisar de dar de carboidrato para essa pessoa durante o dia. Olha aqui, ó. São 250 gramas de carboidrato que a pessoa tem que comer durante o dia, né? Lembrando que o peso na balança é diferente
do macronutriente que tem. Então, se eu pesar 100 gramas de arroz lá, nem todas as 100 gramas é só de carboidrato. Vai ter lá dentro proteína e gorduras também, né? Lembrando que as vitaminas, os sais minerais e a água não tem caloria, tá? Não tem caloria. Caloria é só dos carboidratos, gorduras e proteínas. Tudo bem? Professor, só uma pergunta. Como é que a gente vai saber fracionar exatamente o que tem dentro do arroz, por exemplo? Tem uma tabela que explica isso? Alguém sabe responder para ele e para mim, pessoal? O áudio dele veio. Ele perguntou se existe uma tabela para ele saber como é que é o funcionamento do arroz, por exemplo. Ah, sim. Existe? Sim. Existe. Aquela que você postou? Existe uma tabela que chama TACO. Depois você pode ir Essa tabela aqui, que está aqui embaixo referenciada aqui, chama DRI. É uma tabela de referência de quantidade de alimentos que a gente tem que ingerir. Aí eu coloquei como referência aqui para a gente usar como porções diárias que a gente tem que ter. Agora, existe uma tabela que chama TACO, que ela está na 4ª edição, que ela tem toda a composição dos alimentos. Aí você vai pegar lá, ela é toda dada em 100 gramas, tá? Para frente ela vai aparecer aqui. Tudo bem? Ok, obrigado. Quem perguntou foi quem? O Edu? Isso, eu mesmo. Beleza, Eduardo. Mas vamos aqui, ó, pessoal. Isso aqui eu vou passar rápido, depois, quem quiser, tiver interesse. Isso aqui era um grupo que eu tinha, tá? Numa antiga universidade que eu trabalhava, chamava Atividade Física e Saúde. Eu estou com a intenção também, vou conversar com o Wesley para a gente abrir um grupo de estudo dentro da Única também. Quem tiver disponibilidade, tiver interesse de participar do grupo de estudo também, eu acho que é bacana, vai ajudar depois para trabalho de conclusão de curso e para esse pensamento voltado mais para o lado da pesquisa também, quem tiver interesse, tá? Então, nós vamos abrir, mas esse grupo aqui, ó, a gente fez esse experimento com ratos, tá? E a gente deu uma dieta para eles com a ração normal que eles tinham e uma dieta com alto índice glicêmico, tá? Ou seja, uma dieta cheia de açúcar. O açúcar que a gente colocou, na realidade, era leite condensado, tá? Só para você saber. Aí tem todo o desenho do estudo aqui, ó. A gente colocou os ratos para nadar, tá vendo? Nós construímos essa piscina aí para eles nadarem. Aí teve duas alunas que fizeram esse trabalho aí e deu uma bela publicação, tá? Ele não morreu afogado, não? Morre não, ó. Aí, ó. Ele afunda. Rato nada, meu filho. E ele afunda, ele bate o pé lá no chão, morcega um pouquinho, depois volta. Mas o rato é muito semelhante à nossa característica, né? Então, é muito usado aí, rato. Isso aí são ratas, tá? Por quê? Tem diferença do masculino e do feminino? Tem diferença. Estudo com rata, gente, é muito complicado, né? Muito mais complicado, porque a dosagem de hormônio na mulher e nas ratas, né? Varia muito, entendeu? Então, você tem que saber período de ciclo menstrual, saber... Tem mais hormônio. Hã? A gente produz mais hormônio. A variação de hormônio é maior, né? Não é que produz mais, né? O homem também produz mais hormônio, mas não varia tanto. A mulher varia a cada ciclo. Entendi. O luteinizante e o folículo estimulante. Mas vamos lá. Isso aqui, pessoal, aí deu a clara notícia que a gente tem, que o rato, que é sedentário e come leite condensado, vai engordar principalmente na região do abdômen, e o rato, que faz exercício físico e come leite condensado também, ele pode fazer o exercício, comer o leite condensado dele e fazer a da atividade física como uma compensação para reduzir, né? Ou manter o peso dele. Então, tem muitas pessoas que falam assim, eu faço atividade física para eu comer à vontade,
Então, isso aí comprovou isso. E aquele rato que comeu a dieta, a ração normal, sem colocar açúcar, que fez exercício físico, emagreceu muito, né? E aumentou a massa muscular, tá? Então, todos esses dados aqui, quem quiser, depois eu explico. Olha lá, o tecido adiposo, o que aconteceu com cada grupo, tá? Esse maior aqui é o rato que comeu leite condensado e ficou parado, tá? No caso da questão do tecido adiposo, né? E tem a questão da massa muscular que a gente olhou ali, né? Olha lá, massa corporal total, e a gente identificou a massa muscular também do rato para ver como é que foi. Aí, pessoal, eu deixo de lado a questão do carboidrato e entro para a gente começar a falar aí dos lipídios, né? Lipídio, fonte de energia, importantíssimo para conduzir vitamina, né? As lipossolúveis, vitaminas A, D, E e K, eu chamo de ADEC, né? Importantíssimo para a produção de hormônios, dado que quando a mulher atleta ali e está com um percentual de gordura muito baixo, abaixo de 12, abaixo de 10 ali, ela para de menstruar, né? Porque a gente tem vários hormônios, principalmente o estrógeno, né, o feminino ali, que é base de hormônio. E aí, se a gente não tem muito pouco colesterol, né, ou gordura no organismo, a gente começa a prejudicar o nosso metabolismo também. Então, gordura, ela é importante. Só que a gente não vai pensar na gordura como aquela gordura ruim. Nós vamos pensar em gorduras boas, né? Então, a dieta tem que ter gordura, mas gorduras boas. Pode falar. A questão da menstruação. Quando a mulher faz o uso de anabolizante, também é cortada a menstruação. Tem alguma coisa a ver? Tem a ver. A relação da menstruação, o uso do anabolizante, é porque que acontece? Só está entrando anabolizante por fonte externa, né? Uhum. Aí, o que acontece? O estrógeno, ele precisa da gordura. E a testosterona, na hora que ele aumenta muito, você começa a ter uma redução muito grande da gordura corporal, quando você usa a testosterona, entendeu? Sim. Aí, quando você usa, por exemplo, a testosterona, né, um hormônio masculino, e que reduz drasticamente a questão da gordura, aí a mulher emagrece muito, começa a parar de produzir o hormônio feminino. Aí, consequentemente, ela para de menstruar. Entendi. Entendeu? Agora, se o hormônio que for dado para a mulher não for um esteroide anabólico androgênico, com característica masculina, por exemplo, existem estudos que, depois lá na aula de anabolizantes, eu vou falar com vocês. Existem hormônios, por exemplo, né, femininos, não o estrógeno, né, a progesterona, por exemplo, que dão um aumento de massa muscular também e não dão as características masculinas. Masculinas. Né? E também, consequentemente, não cai tanto a gordura. Então, a mulher continua ovulando normalmente, entendeu? Entendi. Então, vamos lá. As recomendações aqui, gente, de acordo com a DRI, né? 20 a 35, isso aqui é questão de prova, eu vou pedir a média disso aqui, das recomendações, né? Com base na tabela DRI. A gordura é armazenada em forma de triglicerídeos, né? Nos adipócitos, tudo bem? Ah lá, ó, isso aqui é importantíssimo. Carboidrato, 1 grama de carboidrato me dá 4 quilocalorias. 1 grama de gordura me dá 9 quilocalorias, ou seja, o dobro, né? Existem vários tipos de gorduras, né? Gorduras insaturadas e saturadas, né? Os lipídios aí, tá? Isso aqui, pessoal, a gente vai dar preferência, né? É lógico, aos insaturados, que são de óleos vegetais, e vamos evitar as gorduras animais, tá? Esse artigo aqui do The Lancet, que vai bater o martelo no que é melhor, tá? Essa revista aqui é The Lancet, ó. Essa revista, a classificação dela, depois vocês podem digitar lá, que é A1, tá? A1 Internacional. Essa revista The Lancet, ela vai falar que as pessoas que comem gordura animal vivem menos do que as pessoas que comem
gordura vegetal. Aí, muitas vezes, o pessoal pergunta, e a banha, que o pessoal começou a falar que era boa? Da onde que isso surgiu, pessoal? Eu vou tentar ser bem rápido aqui para a gente não perder muito tempo nisso, depois eu posso, num outro momento, se vocês quiserem fazer uma revisão sobre isso aqui, tá? Isso aqui, ó, é aqui que a evidência fala. Melhor comer óleos, né, e gorduras vegetais do que animais. Isso aqui é bater do martelo. Mas o pessoal fala assim, mas em relação à manteiga e à margarina e à gordura animal? Aí a gente vai entrar numa outra classificação, que é aquela que eu comecei a falar com vocês, de processados, minimamente processado, in natura. Tudo isso aqui eu comentei com vocês na aula de carboidrato. E aí, quanto mais processado for a substância, pior é para a saúde. A margarina, ela é extraída do vegetal, tá? Quando a indústria aquece ela e processa ela totalmente, né, coloca vários aditivos dentro dela, ela é com base no vegetal, mas ela se tornou uma gordura saturada, por causa da ação da indústria em cima dela. Aí essa gordura hidrogenada, ela é de origem vegetal, aí nessa classificação aqui da revista, ela seria melhor, mas como ela passou por um processo que ultraprocessou ela passou a ser pior do que a gordura animal. Nesse caso, que a manteiga aqui, ó, é a gordura animal, da nata. Porque quando a gente pega a gordura, né, da nata, ela tem menos processamento. É lógico que a gente faz em casa, ela é melhor do que o que a gente compra. Porque tudo que a gente compra passa pela indústria, tem vários aditivos que caem na qualidade do alimento, tá? Então, quando a gente compra aquela banha também, lá no supermercado, de algumas marcas, a gente tem que tomar cuidado, porque ali é industrializada, pode ter sebo, pode ter muita substância que não vai fazer bem para a saúde. Agora, a banha que é feita em casa, pega a gordura lá do abdômen do porco, né? A gente fala que é do tocinho do porco ali. E aí, a gente entra ela e faz ela minimamente processada dentro de casa, aí ela é mais saudável do que essa margarina aqui. Agora, se você for comparar óleo, né, azeite, e a gordura animal, é 1000 vezes melhor a gordura vegetal e o óleo vegetal do que o animal, tá? Aí tomar cuidado com a banha, né, o sebo, que eu falei com vocês aí, já tem uma regularização na literatura que até 2003 vai ter que ser cancelado, toda a gordura hidrolisada vai já ter que sair já das bancadas, tá? Biscoitos aqui, ó, recheados, um tanto de gente que o pessoal ama aí, vai ter que tudo acabar isso da indústria, tá? Pelo menos é assim que a gente espera, né? Que a Anvisa aí consiga regulamentar pelo menos as indústrias, tá? A gente tem que tomar cuidado que alguns rótulos falam que não tem gordura trans, mas vários alimentos têm gordura trans, tá? Essa gordura transformada aí, né? Ela é uma gordura que ela é modificada por causa de alta temperatura. Então, quando você vai lá no rótulo do alimento, lá está escrito lá que não tem gordura trans, mas foi medido isso e esses alimentos aqui todos têm gordura trans. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, e a proposta é que isso aí acabe, né? Até 2023 lá, dos alimentos. Pessoal, comeu gordura em excesso, vai virar o quê? Tecido adiposo. Acumular em forma de tecido adiposo. Então, ó, carboidrato em excesso, tecido adiposo. Gordura em excesso, tecido adiposo. Por que eu estou fazendo o chamamento a isso aqui, pessoal? Proteína é diferente disso, tá? Mas vamos lá. E por que da loja só no abdômen? Hã? Por que a loja só no abdômen? Não a loja só no abdômen, não. A característica feminina, né? Gina aí, que tem o formato de maçã, é mais culote, né? De peixe, desculpa. É mais culote e glúten.
Característica masculina, ele é mais abdômen. Mas isso é genética, tá, Gê? Entendi. Porque todo homem fica barrigudo, dá a impressão que tecido adiposo é só o abdômen. Característica genética. Mas pode ter pessoas que acumulam mais gordura no braço, pode ter pessoas que acumulam mais gordura debaixo dos braços aqui, né, na região ali, perto do grande dorsal, tá? Mas vamos lá. Lipogênese e lipólise, tá? É sempre bom vocês verem aí a formação de gordura com base no carboidrato, igual eu falei lá, o excesso de carboidrato, eu vou ter formação de gordura, né, com base no carboidrato, e lipólise é quebra, tá? Quando eu vou falar de quebra, essa lâmina aqui, gente, eu vou passar ela um pouco rápida aí, mas futuramente eu vou querer voltar nela de novo, tá? Para a gente conversar mais sobre ela de novo. Muito importante a gente falar sobre ela. A gente tem várias etapas para emagrecer uma pessoa. Muitas das vezes a gente tem substâncias milagrosas para falando que vai agir em determinadas etapas aqui para conseguir emagrecer a pessoa. Aí o que acontece? Primeira coisa que a gente tem no processo, para começar um processo, né, da quebra mesmo da gordura, lembra que eu estou falando de quebra da gordura, não é oxidação da gordura, queima da gordura. O que a gente precisa mesmo, o que a gente quer, é queimar a gordura, para ela sair do nosso corpo. Só quebrar a gordura não adianta, não. Então, vamos lá. A gordura está lá quietinha dentro dos adipócitos. Os triglicerídeos lá. Está lá tudo bonitinho dentro dos adipócitos lá. Quando a gente faz o exercício de alta intensidade, a gente libera. Prestem muita atenção nisso aqui, hein? Catecolaminas, que são, né, adrenalinas e noradrenalinas. A adrenalina age mais como transmissores bioquímicos mesmo, e a noradrenalina age como neurotransmissores. Depois que quiser, a gente pode conversar isso aí à parte. Cortisol também vai ser um importante hormônio para quebrar gordura. Glucagon, GH, alguém sabe o que é GH? Hormônio do crescimento. Obrigado. Hormônio do crescimento. O exercício de alta intensidade, então, libera esses hormônios que quebram a molécula de lipídios, tá? Quebrou, o exercício, então, acelera isso, tá? E aí, para ele entrar na corrente sanguínea, olha só, primeiro a gente precisa quebrar, depois que quebrou, vai para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, gordura é solúvel em água? Não. Não. Não, o plasma é praticamente, vamos colocar assim, água, né? Plasma sanguíneo. Então, eu preciso de um carregador dessa gordura. Quem que carrega a gordura é quem? Albumina? Quem sabe o que é albumina? Uma proteína do ovo. Proteína do A ovo. galera que toma isso quando tem que malhar. Ali, pessoal, aí tem muita gente que pega essa informação aqui e fala assim, então é por isso que a pessoa toma proteína, albumina, porque ela é um carregador de gordura. Só, gente, que a coisa não é bem Ela é simples. proteína assim. também. Hã? Ela é proteína também, na verdade, né? O quê? Albumina? Albumina. Albumina é proteína. Ah, É. tá. Não, Ela você é uma falou, eu proteína. fiquei na dúvida, tô assim, uai. Não, ela é uma proteína. Eu estou falando que as pessoas tomam, gente. Porque na hora que a pessoa descobre isso aqui, ela fala assim, então eu vou tomar albumina agora, porque aí eu vou conseguir transportar toda a gordura do meu corpo. Mas só o que acontece? Tem muitas pessoas que pegam essa informação que eu estou dando aqui agora e começam a vender suplemento, falando que a albumina ajuda a emagrecer, entendeu? Aham. Por que eu estou falando isso? Quando a gente come a albumina, a proteína do ovo, ela é degradada e ela é quebrada em aminoácido. Depois que ela é quebrada em aminoácido, pessoal,
o corpo não necessariamente vai transformar ela depois em albumina. Ele vai transformar no que ele precisar. Consegue entender? Ele pode transformar em leucina, isoleucina, né? E várias outras proteínas que eu não vou entrar no mérito aqui agora. Mas, assim, necessariamente, então, comer proteína não significa que você comer e ela já vai para a corrente sanguínea, não. Tudo bem? Sim. Então, tome cuidado com algumas pessoas quando começa a vender algumas coisas, né? Então, depois que ela foi quebrada, ela vai precisar da albumina para ser transportada, depois ela vai precisar de proteínas que vão jogar ela para dentro do músculo. Depois que jogou para dentro do músculo, que ela está no meio interno da proteína, né? Ele vai precisar de proteínas e substâncias que vão jogar para dentro da mitocôndria, porque a gordura ela é queimada, que a gente quer, dentro da mitocôndria. Só que, para ela queimar dentro da mitocôndria, ela precisa da L-carnitina. Aí tem algumas pessoas que começaram, para ela poder entrar para dentro da mitocôndria, algumas pessoas começaram a vender L-carnitina. L-carnitina. Aí começaram a vender L-carnitina, só que as pessoas tomavam L-carnitina e não funcionava, não emagrecia. Então, assim, tem que lembrar, gente, que o nosso corpo é todo um processo. Eu tenho que quebrar, eu tenho que transportar, eu tenho que ter L-carnitina, mas não significa que o suplemento vai aumentar a quantidade de gordura que vai entrar para dentro da mitocôndria. E depois disso, ó, olha essa setinha aqui, ó. Glicogênio, gente, é de qual substrato? É de proteína? Não. Glicogênio é carboidrato. Carboidrato. Então, eu preciso de carboidrato para essa gordura entrar aqui dentro. Então, de novo, outra coisa. Tem muita gente que começa a fazer restrição de carboidrato, eu não tenho como a gordura ser queimada aqui dentro. Aí, ó, então, ó, se eu tiver toda a situação, exercício liberando hormônios, tiver proteína para transportar, conseguir proteínas adequadas para colocar para dentro da célula muscular, depois conseguir substâncias adequadas para conseguir tanto a L-carnitina quanto o carboidrato para entrar para dentro do ciclo de Krebs, aí eu vou conseguir fazer a oxidação da gordura. Fora isso, pessoal, tudo balela. Aí, ó, primeiro eu tenho que ter quebra, depois eu tenho que ter transporte, depois eu tenho que ter entrada na célula, depois entrar na mitocôndria. E depois, olha lá, que entrou no ciclo de Krebs, ela vai ser queimada. O cálcio também ele é importante nesse processo? Cálcio é importante para tudo, né? Cálcio é importante para tudo, porque eu estou falando assim, se você pegar desde a contração muscular aqui, quem é que vai ser responsável pela contração muscular? A bomba de cálcio. Então, assim, mas para frente, não dá para eu falar aqui, gente, propriamente dito, porque já entra um pouco mais na fisiologia do exercício, tá? Mas eu falei aquele filme que você mandou a gente assistir, ele falava da questão do cálcio do leite, lá na questão sim, ele fala da questão do cálcio, mas a gente tem que lembrar assim, pessoal, cálcio é muito importante, né? Mas porque ajuda no processo geral aqui, tá? Ajuda no processo geral. Não especificamente porque vai ajudar a entrar aqui dentro, vai ajudar no transporte, ele vai ajudar muito aqui na questão da quebra, entende? Entendi. Agora, e até assim para a gente observar, porque ali ela não foi oxidada também. Onde que ela foi eliminada? Nas fezes? Nas fezes. Então, entre aspas, dizendo aí, ela não foi quebrada, você entendeu? Ela não foi queimada. Ela foi eliminada nas fezes. Tudo bem? Sim, sim. Ela provavelmente foi quebrada aqui, entrou na corrente sanguínea e depois foi eliminada nas fezes. Só que o corpo é muito esperto para tudo isso aqui, né? Mas vamos lá. A pergunta foi interessante. Quais possíveis suplementos? Depois dessa explicação aqui, as pessoas vão querer fazer isso aqui, ó. Da albumina, que nós já comentamos.
aquelas técnicas de criolipólise. Adianta fazer... O que é criolipólise, pessoal? Quebra de gordura? Quebra de gordura. Mas através de quê? Através de alta Congelamento. temperatura? É um procedimento? Não, Não, baixa congelamento. temperatura. Gelo. Aí eles fazem essas técnicas aí, ou drenagem linfática, ou tudo que vocês quiserem. Só quebrou, gente. Adianta quebrar? Não, não adianta. Se quebrar e não queimar, o que vai acontecer? Ela vai pro fígado, vai. Ela fica alojada. Ela volta a acumular. Ela volta a acumular de novo. Então, pode ser que na hora que faz a massagem ali e tudo, ela perde volume naquela região. Foi para a corrente sanguínea. Mas depois de um tempo, ela vai voltar de novo. Tá? Pessoal, então tomem cuidado com os suplementos. Lembre que a gordura queima na chama dos carboidratos, da fisiologia do exercício, isso fala pra gente aí, tá? Aí tem vários outros slides aí. Tomar cuidado e saber entender um pouquinho sobre síndromes metabólicas, tá? Aqui tem a recomendação que a gente precisa. Nós precisamos de gordura, mas desde que seja de boa qualidade. Aí tá as recomendações, tá? Aí eu entro nas proteínas, pessoal. Vamos lá. Proteínas é muito importante, como eu falei lá, síntese de tecido, principalmente, né, célula, que é lipoproteica, então tem lipídios e proteínas na constituição da célula para formar órgãos e tecidos aí do nosso corpo e a célula muscular. Importante para sistemas metabólicos, vocês já viram um pouquinho ali que eu preciso da proteína para até transportar a gordura. Transporta aqui, né? Hormônios, né? Também está aí a proteína para auxiliar em toda essa construção aí. Aqui está a recomendação. Armazenamento, gente. A gente pode falar que a gente tem armazenamento de proteína? Não. Acho que não. Como que a gente armazena a proteína? No músculo? No músculo. No músculo? Mas geralmente a gente armazena é para o quê depois? Você ri porque tá errado, né? Hã? Você ri Não, porque não. tá errado. Não, Angélica. A gente armazena é no músculo mesmo. Mas só que é interessante a gente quebrar a proteína e gastar ela? Claro que não. Não, é porque eu estou falando assim, eu ri porque vocês estão corretíssimos. O triglicérides lá, o triglicerídeos, ele é armazenado dentro dos adipócitos, mas a intenção é que depois ele seja utilizado e gastado como forma de energia, né? Carboidrato no glicogênio muscular e hepático, a mesma coisa, como forma de energia. Agora, esse músculo que a gente tem aí, a gente armazena ele para gastar em forma de energia? Claro que não. Claro que não, né? Mas é só para a gente fazer essa reflexão, tá? E se a gente precisar, aí o corpo faz essa reconversão, né? É a neoglicogênese ali, ou gliconeogênese, né? Formação de glicose a partir de vias que não sejam carboidratos, né? Ah lá, ó. Proteína é muito importante também. É a mesma quantidade de calorias do que o carboidrato. Então é só lembrar disso. Proteína e carboidrato, mesma caloria. Gordura é o dobro, né? 8,8, que é quase 9 aí, quilocaloria de energia, né? A gente tem proteínas incompletas e completas, né? Lembrando aqui que os veganos, né, e vegetarianos têm que tomar muito cuidado, porque eles não sintetizam proteínas essenciais aí, porque elas só vêm do alimento mesmo animal, né? Pessoal, isso aqui é questão de prova. Olha aqui, ó. Comeu carboidrato demais, vira o quê? Tecido adiposo. Comeu gordura demais, vira o quê? Tecido adiposo. Tecido adiposo. Comeu proteína demais, olha aqui, ó. Pode até uma parte virar gordura. Mas a grande maioria da fonte vira o quê? Ureia. Xixi. Xixi. O que acontece que eu estou falando com vocês? Muitas vezes, você tem um pessoal aí que entra na proteína pensando que vai aumentar e vai ficar gigante, vai aumentar a massa muscular, e acaba que, quando passa de uma recomendação que eu vou citar logo à frente para vocês, tá? O corpo descarta, né? O corpo descarta em forma de ureia. É um
trabalho maior que ele vai fazer do sistema, né, para filtrar o sangue. Então, pode, aí vocês lembram lá, Carregar o rins. que pode sobrecarregar o sistema, né, dos rins, né, o filtro do nosso corpo aí, mas não tem evidências que a proteína aumentada vai prejudicar o rim. Mas se alguma pessoa tem algum problema no rim, é lógico que isso deve ser evitado, porque senão o corpo dela vai ter que trabalhar mais, né? Mas o excesso de proteína, na sua grande maioria, né, predominantemente, a palavra é muito importante, não é acumulado em forma de energia, e sim, em forma de gordura, e sim é eliminado pela urina, tudo bem? Vamos à frente, gente. Muitas vezes, várias enzimas são proteínas, tá? A maioria. E aí a gente tem que lembrar aí que ela pode ser desnaturada por causa de altas temperaturas, tá? Na relação aí da questão do ovo, e fica algumas perguntas assim, mas se eu cozinhar o ovo, ele vai perder em relação ao valor nutricional dele? Não. Aí vem até a resposta depois aqui, que não tem problema, tá, gente? Cozinhar o ovo, nada cai no valor nutricional dele, até melhora o valor nutricional dele, depois vocês leem essa lâmina aqui, tá? E Só fica melhor para comer. Hã? Fica melhor para comer. Melhor para comer. Agora, preferencialmente, gente, o ovo tem que ser bem cozido, não pode ser com gema mole, por causa da salmonela, né? E também dá preferência cozinhar na água, né? Não vamos fazer ele frito, não, porque senão a gente tem um acréscimo de gordura aí que é prejudicial, né? Aqui tem as necessidades de proteína, de 10% a 35%, tá? Isso aqui é questão de prova, tá, pessoal? Isso aqui é fundamental para a gente. Fundamental. Esse autor aqui, todo mundo observa aí para mim, Phillips e colaboradores, 2006 a 2009, tá? O que acontece? Nós estamos com 31 pessoas na sala aí, Prestem bastante atenção nisso aqui para mim, tá, gente? É a única aula que tem essa quantidade de pessoas. Uai, ainda bem, hein, pessoal? Verdade. Espero que esteja sendo boa, né? Mas vamos lá. Pessoal, aqui, o que o Phillips fez no experimento dele, pessoal? Estudo experimental, tá? Ensaio clínico lá, randomizado. Ele pegou, pessoal, e deu proteína para as pessoas, tá? Com a intenção de quê? Qual a quantidade de proteína que eu tenho que dar para eu conseguir hipertrofia? Será que se eu só der proteína, a pessoa aumenta a massa muscular? Ou sim ou não? Aí o que ele começou a falar? Aqui, toda vez que eu como proteína, lembra que eu estou falando aqui, a aula que agora nós estamos falando sobre proteína. Toda vez que eu como proteína, aminoácidos aí, aumenta aqui, a quantidade de síntese de proteína. Tá? RNA mensageiro começa a produzir proteína. Depois que você parou de comer, o seu corpo vai começar a gastar a proteína. Então, ele começa a fazer catabolismo. Gastar essa proteína. Proteólise. Quebra da proteína. Então, ele fez síntese, gastou a proteína. Todo momento, enquanto ele está fazendo a síntese e gastando, isso aqui a gente chama de balanço proteico neutro, tá? Ou balanço nitrogenado, porque carboidrato é formado por CHO. A proteína diferencia do carboidrato porque ela tem nitrogênio, que é a base de amina. Então, os autores chamam isso de balanço proteico, né? Ou balanço nitrogenado neutro, é quando você come e gasta na mesma proporção, fica neutro. Então, não tem aumento de massa muscular. Tá? Então, aqui, apenas ingerir proteína não é capaz de gerar um balanço proteico positivo. O balanço proteico positivo, gente, é a hipertrofia que a gente quer. Tá bom? Então, o que acontece? Ele pegou
e fez a questão, a analogia aqui desse modelo que ele apresentou, tá? O Phillips, né? Então ele apresentou esse modelo. Esse modelo aqui é agudo, tá, gente? É só intervenção no mesmo momento. Ele não fez assim, esse estudo aqui ao longo de um tempo, não, tá? Ele fez essa analogia aqui de forma aguda, no momento que ela acontece, tá? E fez uma extrapolação pensando que se isso aqui acontece agudamente, vai acontecer na somatória dos agudos uma parte crônica disso. E o que ele fala? O exercício físico aumenta, olha aqui, pessoal, ó, o exercício físico não é qualquer um, não. Qual que é esse exercício físico aqui? Resisting exercise. Treinamento de Carga. treinamento com peso, tá? Não é exercício aeróbio, não. Então, treinamento de força, musculação. A musculação aumenta a questão da síntese proteica e diminui a quebra. Olha aqui o pulo do gato, gente. O que acontece? Se você tem um aumento da síntese e uma redução da quebra, da proteólise aqui, você tem um balanço proteico o quê? Positivo. Pessoal, não confundam, tá? Com balanço, equilíbrio energético. Quando eu vou falar lá de balança energética, que a pessoa comeu mais do que o corpo dela precisa, aí a gente vai estar falando de balanço calórico positivo, engorda. Balanço calórico negativo. Pode ser que emagreça, né? Pode ser que você perca gordura ou massa muscular. Aqui, eu estou falando de outro tipo de balanço proteico. Nós estamos na parte da aula que está falando sobre proteína, tá? E aí, o que o Phillips coloca para a gente? Hipertrofia muscular é a positivação do balanço proteico ao longo do tempo. Mas observe uma coisa aqui para mim, ó. O contrário, treinou e não alimentou adequadamente, você treinou à toa. E pode ser que você perdeu massa muscular. O que eu vou querer dizer com isso? Olha aqui, ó. A pessoa treinou. Quando você está treinando, pessoal, você está em anabolismo ou catabolismo? No treino, anabolismo. Anabolismo. Treinamento, você está em anabolismo? Vai estar em parte de ganho, não? Quando eu falei com vocês aqui, ó, a gordura, que eu faço exercício, estou liberando adrenalina, cortisol, glucagon, isso aqui vai fazer quebra ou vai fazer construção? Quebra. Vai fazer quebra. Depois vocês voltem, pessoal, por favor, lá na aula mesmo de carboidrato, quando eu estou aumentando a quantidade de glucagon, cortisol, adrenalina, eu estou fazendo quebra, catabolismo, tá? Só para a gente entrar em algumas considerações aí. Obrigado pela participação e para falar de anabolismo, mas treinamento aumenta a quebra, tá tudo bem? A alimentação aumenta a síntese. Agora, isso aqui que nós estamos falando ali, ó, mas você falou assim, Rony, mas aumentou um pouco a síntese aqui. Mas, depois também, quando você começa a fazer, quando você está fazendo o exercício, você começa a fazer catabolismo. Aí, o que eu estou querendo só mostrar para vocês? Quando você não come proteína, vamos supor que você está aqui, ó, você pulou uma refeição e não comeu a proteína. Tudo bem? Aí você começa a fazer o exercício físico sem comer a proteína. Estou falando de carboidrato nem gordura, não. Estou falando de proteína. Na hora que você está aqui, ó, você continua aumentando ainda mais a quebra de proteína pelo seu corpo. Então, se você não come proteína, principalmente depois do treinamento, aí tem alguns estudos que vão falar que ou antes ou depois, tem uma janela de melhor colocação, depois eu vou falar isso para vocês em aulas para frente, tá? Aí sim, se você treinou e depois deu a proteína de tempos em tempos na quantidade certa, o corpo vai aproveitar isso aqui, ó, que o exercício de força faz, e vai fazer o balanço proteico positivo.
tá? Aí você vai conseguir ter hipertrofia. Agora, se você não comer proteína na quantidade certa e no tempo certo, você ficar em jejum muito grande, você começa a aumentar o seu catabolismo. Tudo, gente. Você está comendo, está aumentando o anabolismo. Tudo que você está gastando, fazendo atividade física, fazendo movimento, você está aumentando o catabolismo. Então, alimentação, anabolismo. Movimento, exercício, atividade física, catabolismo. Aí, o que a gente fala? O importante, pule um treino, mas não pule refeição. Porque se você não pular refeição, a massa muscular que você tem, você vai manter ela aqui, ó. Agora, se você preferir ir para um treinamento e não comer, você vai fazer uma acentuação do catabolismo e vai perder massa muscular, tá? Isso aqui, ó, e quem tiver curiosidade, esse artigo fala sobre isso, tá? O tempo todo durante o dele. Então, treinamentos, gente, muito grande também, esses treinamentos muito gigantes, também aumenta muito a quebra, catabolismo. O treinamento tem que ser pequeno, de alta intensidade, para estimular a liberação de hormônios lá, que vão ter uma série de influências no nosso organismo, mas tem que ser conjugado com a boa alimentação. Tá? Boa alimentação, aqui nós estamos falando de proteína. Então, fazer treinos curtos, menores do que 1 hora aí de treinamento, que sejam de alta intensidade, pequenas pausas aí dentro do possível, né? Mas aqui a gente entra numa outra característica, mas eu não vou entrar no mérito aqui, isso aqui vai depender muito do estímulo que você está dando, da intensidade, mas tem que ter uma alimentação bacana de proteína para subsidiar isso aí, tá? Ô, professor. Pode perguntar. A suplementação, ela substitui uma alimentação? Eu falo a proteína mesmo. Tá. A gente fazer ingestão de whey. Ele é a mesma coisa do que eu comer proteína pura de alimento? Ô, Angélica, de cara respondendo para você, sim, tá? Suplementação, sim. Só que na aula de suplemento, eu vou colocar um tanto de coisas que tem dentro do suplemento. O melhor que a gente tem é comer comida de verdade, tá bom? Entendi. O corpo da gente absorve muito melhor a proteína animal mesmo ali, de verdade, minimamente processada, tá? Do que a proteína sintética, tá? Embora alguns suplementos não é sintético, tem alguns suplementos que é da própria proteína, né? Só que ela é industrializada, passou por um tanto de processos. Aí tem o resultado do suplemento que a gente precisa, tá? Da proteína, né? Da quantidade que a gente precisa. Porém, tem algumas outras substâncias que podem não fazer bem para outras questões em relação à saúde. Mas, para o desenvolvimento aqui, se a gente for falar da massa muscular, aí sim é significativo, tá? E, para além disso também, gente, assim, a gente tem que observar, tem muitas pessoas, se vocês observarem e começar a comer uma quantidade maior de proteína nas refeições de vocês vão ver que é difícil comer muita proteína. Porque a proteína... É difícil comer muita proteína. E, além de ser muito difícil, aí os suplementos, eles vêm para suplementar mesmo a deficiência que algumas pessoas têm de não conseguir... Amplificar também. Precisa. Tudo bem? Tudo bem. Vai.